Imagine uma vila medieval, sem luz elétrica, sem polícia, sem testemunhas além da própria comunidade. A noite cai e tudo muda. É nesse ambiente que nasce o lobisomem. Mas ele não nasce como criatura, ele nasce como resposta. Entre os séculos XIII e XVI, a Europa atravessa um período de instabilidade profunda. Guerras constantes, crises de fome, epidemias. A peste negra elimina milhões. Quando a estrutura social enfraquece, o medo se espalha. E quando o medo se espalha, a cultura tenta organizar esse medo. O lobo era real. Registros históricos mostram ataques de matilhas em regiões rurais, especialmente durante invernos rigorosos. Mas o que começa como medo do animal externo evolui para algo diferente: o homem que vira lobo. Essa mudança não é acidental. Ela indica uma transição simbólica importante. O perigo deixa de estar apenas fora da vila. Ele pode estar dentro dela. Esse é o ponto crucial. A transformação do homem em lobo revela uma ansiedade social. O medo de que o próprio ser humano, quando descontrolado, seja mais perigoso que qualquer animal. Mas por que justamente o lobo? O lobo vive em matilha, tem hierarquia, tem organização, mas também tem violência coordenada. Ele caça coletivamente, ele observa antes de atacar, ele age quando a presa está vulnerável. Essa imagem se encaixa perfeitamente no medo medieval do homem que rompe regras comunitárias, aquele que se afasta, aquele que ronda, aquele que observa. E então surge outro elemento importante. A transformação não é permanente, ela acontece em ciclos. Lua cheia. A lua regula marés, regula ciclos agrícolas, marca o tempo. Associar o instinto humano à lua é associar o descontrole à natureza inevitável. O impulso volta, ele retorna, não pode ser eliminado. A mensagem implícita é poderosa. O homem carrega dentro de si algo que precisa ser constantemente contido. E aqui entramos na dimensão religiosa. A teologia medieval enfatiza a dualidade entre carne e espírito. A carne deseja, o espírito disciplina. Quando a carne vence, o homem cai. O lobisomem é essa queda dramatizada. Ele mantém postura ereta em muitas representações, mantém traços humanos, porque ele não é apenas animal, ele é humano corrompido. Se fosse apenas um lobo comum, a culpa desapareceria. Mas sendo híbrido, a responsabilidade permanece. Isso ensina algo muito específico. O mal não vem da natureza, vem da falha moral. Nos séculos XV e XVI, durante o auge das perseguições religiosas, surgem registros de julgamentos por licantropia. Um dos casos mais documentados é de Peter Stump, na Alemanha, em 1589. Acusado de assassinato, canibalismo e transformação em lobo. Confessou sob tortura. Foi executado brutalmente. Hoje sabemos que esses julgamentos estavam inseridos em contextos de medo coletivo e necessidade de encontrar culpados. Mas na época, a lenda legitimava a punição. O homem não era apenas criminoso, era monstruoso. E monstros não merecem compaixão. Isso revela uma função social central da lenda. Ela simplifica o mal. Ela transforma comportamentos complexos em narrativa clara. Isso facilita a exclusão, facilita a punição, facilita controle. Agora expandamos o olhar. Culturas diferentes desenvolveram mitos semelhantes. Na Grécia Antiga, Licaon é transformado em lobo após desafiar Zeus. Na tradição nórdica, guerreiros berserkers eram descritos como homens que assumiam força animal em combate. Em algumas culturas africanas e asiáticas, existem mitos de homens que assumem formas de predadores noturnos. O padrão é consistente. Quando sociedades precisam explicar violência extrema, recorrem à animalização. O agressor vira fera. Isso cria distância moral e reforça a necessidade de ordem. Quando essa lenda chega ao Brasil, principalmente entre os séculos XVII e XVIII,
ela encontra solo fértil, interior isolado, estruturas frágeis, forte influência católica. Aqui, o lobisomem assume características próprias, o sétimo filho homem, a maldição familiar, a transformação nas encruzilhadas, mas a função permanece intacta: controlar o comportamento masculino, principalmente o noturno. Em vilas rurais brasileiras, sair à noite era arriscado. Conflitos por terra, brigas em festas, violência motivada por álcool. A lenda cria uma camada adicional de vigilância. Não é apenas a lei que observa, é o imaginário. E o imaginário é mais difícil de confrontar. Agora considere o impacto psicológico coletivo. Quando uma comunidade compartilha uma mesma narrativa de medo, ela cria coesão. Todos sabem o limite, todos sabem o que não devem fazer. O lobisomem funciona como fronteira simbólica. Dentro da comunidade, civilização. Fora dela, descontrole. Mas talvez o aspecto mais perturbador seja este: o monstro não nasce monstro, ele é alguém comum. Isso gera identificação e medo interno. Qualquer um pode atravessar a linha. Essa é a verdadeira força da lenda. Ela não cria apenas medo externo, ela cria vigilância interna. E isso é extremamente eficiente como ferramenta social. Na modernidade, não falamos mais de lobisomens. Falamos de psicologia comportamental, falamos de impulsividade biológica, falamos de criminologia, mas a estrutura simbólica permanece. Ainda acreditamos que existe algo instintivo que precisa ser regulado. A diferença é apenas a linguagem. O lobisomem não desapareceu, ele mudou de nome. E isso nos leva à conclusão central desta aula. O lobisomem nasceu onde instituições eram frágeis. Ele cumpriu o propósito de disciplinar comportamento através do medo. Ele organizou o caos simbólico. Ele protegeu a ordem social. E talvez a pergunta mais incômoda seja esta: se a sociedade precisou inventar um monstro para conter o homem, o que isso revela sobre o próprio homem? Aqui, cada vídeo é uma aula, não sobre a história da lenda, mas sobre onde ela nasceu e por qual propósito.